que os mangás têm um poder quase sobrenatural de encantar todo mundo onde quer que eles cheguem. Isso você já deve estar cansado de saber. Mas será que você sabe de onde vem todo esse poder? E a resposta, ela vai mudar completamente a forma como você enxerga os mangás. Oferecimento Canicos Moda Nerd. E tudo começa nas páginas das antologias japonesas. Ou, se você preferir, revistinha de mangá. E aí talvez você já comece esse vídeo dizendo, né? Ah, mas Joy, eu já sei o que são essas antologias, eu já sei o que são essas revistas, então eu nem vou assistir. Calma aí, meu pequeno jovem devorador de papel. O que talvez você não saiba é que essa revista vai muito além de só publicar aqueles mangás que estão na moda. E acredite em mim, tem muito mais além das páginas dessas revistas do que você pode ver. Então chega junto que você vai mergulhar comigo em uma verdadeira aula sobre essas antologias de mangás. Mas antes, segue aquele ritual padrão, pessoal. Já deixa o seu like aí, porque eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo. Se você não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que sair um vídeo novo você ser avisado. E lembra de deixar o seu comentário no vídeo. Eu tenho certeza que alguma coisa que eu falar aqui você ainda não sabia. Prontinho? Já fez tudo isso? Então, bora lá pro vídeo. Antologias são revistas que reúnem diversas histórias em um só volume. E nesse caso nós estamos falando de quadrinhos. Ainda que não seja o termo mais comum aqui no Brasil, as antologias são uma verdadeira instituição nacional no Japão. Principalmente, né, quando se fala aí em publicação de quadrinhos. Afinal, né, quando um leitor compra ali o seu mangá mensal na banca de jornal, pela internet, ou até mesmo quando você, que eu sei que lê aquela scanzinha, né, que sai, já fica ali no celular no dia, já tem o dia que sai vazado, que você já vai ler, né? Ou até mesmo quando você está assistindo aquele seu anime favorito, você está recebendo algo que lá em terras nipônicas chega ao público em um formato diferente. Lá no Japão, essas revistas, elas costumam sair naquele formato almanaque. Algumas até com mais de 500 páginas. E melhor do que falar é mostrar para vocês. Eu estou aqui com uma Weekly Shonen Jump. Muitos dos mangás que você gosta aí, né, ou já acompanhou, já saiu nessa revista. E como vocês podem ver, ó, de fato, ela é meio como se fosse um almanaque. Ela é uma revista bem grossinha. Então é assim que os capítulos dos seus mangás, aquela scan que você lê que a gente falou, elas saem inicialmente por aqui. A Shonen Jump, ela é uma revista semanal, ou seja, sai toda semana lá no Japão. Mas nós também temos antologias que podem sair quinzenal, né, de 15 em 15 dias, mensal, enfim, existem diversos formatos. Só que aí você deve pensar, né, nossa, eu já sofro para guardar o meu mangá tancozinho na minha estante, né, eu tenho que ficar empilhando. E imagina os japoneses, né, como que vai guardar tudo isso? Que, mano, é um trambolho. Por incrível que pareça, pessoal, essas revistas, elas não são feitas para serem guardadas. Elas até são impressas em um papel assim, de baixa qualidade, um papel reciclado, justamente para que isso barateie o preço. Porque lá no Japão, as pessoas costumam comprar esse tipo de revista, ler e jogar fora. Você pode até, se você for viajar lá para o Japão, vai ser muito comum você ver um monte dessas revistas nas latas de lixo. E essas revistas, elas são o carro-chefe de uma indústria gigantesca no Japão. E por isso, elas estão por toda parte, sendo lidas por pessoas de diversos tipos de perfis. Então você vai ver o menino novinho lendo, a menina novinha lendo, o trabalhador, o senhor de idade, enfim, gente, alcança todas as faixas etárias, classes sociais, raças, enfim. E eu torço, né, para que
você que está assistindo aqui esse vídeo, se tiver a vontade, o sonho de ir para o Japão, que consiga. E quando você for, você vai ver que é muito fácil de você encontrar esse tipo de revista em todo lugar. Seja nas livrarias, nas bancas, nas lojas de conveniência, nos mercadinhos. De novo, é de muito fácil acesso a todo tipo de público. E eu garanto, né, que se no Japão tivesse o bar do seu Zé da esquina, lá também ia vender essas antologias. E só para você ter uma ideia, já teve tempo em que uma edição da Shonen Jump vendia cerca de 6,5 milhões de cópias. Gente, a gente está falando de muita coisa. E isso porque nós estamos falando de 6,5 milhões de cópias semanais. É um número muito insano, até pensando nos padrões aqui do Brasil. E isso nós estamos falando lá dos anos 90. Então, assim, depois do encerramento de obras famosas da época, né, o Yu Yu Hakusho, o Dragon Ball e o Slamdunk, esses números nunca mais foram alcançados, mas também não quer dizer que a revista não vendia bem. Até porque, ainda nos dias de hoje, a Weekly Shonen Jump continua com uma baita força no mercado. E a gente tá falando aqui de Shonen Jump, mas é claro, não existe apenas a Shonen Jump. Hoje no Japão existe aí uma porrada de revistas que fazem essa publicação de capítulos de mangás. E quando eu falo muitas, são muitas mesmo, pessoal. Tem para todo tipo de gosto. Voltadas, né, para a maior variedade possível de temáticas e públicos, essas revistas que, já vou entregar a minha idade, né? Lembra muito aquelas velhas listas telefônicas. Eu garanto que a maioria que está assistindo esse vídeo nem sabe o que é uma lista telefônica, né? Mas enfim, elas vêm sendo a forma principal de apresentação de novas obras para o público. E isso já há décadas. A gente falou aqui bastante de scan, eu tenho certeza que muitos mangás que você conhece hoje é por ter acompanhado as scans. E as scans vêm justamente do escaneamento das páginas dessas revistas, né, dessas antologias. As revistas mais famosas são aquelas que são destinadas a um público masculino jovem, que são os famosos mangás shonen, né? Os mangás de poderzinho, mangá que falam de história, trazem histórias de aventuras, tem ação, comédia, né? Sempre tem ali uma variaçãozinha ou outra. E nessa demografia shonen, nós temos 3 revistas principais lá no Japão. E a gente fala principal porque é delas que vêm as obras que mais trazem renda lá no Japão. A primeira delas, que inclusive é a mais antiga, é a editora Kodansha, que foi fundada lá em 1909 no Japão. A segunda é a editora Shogakukan, que foi fundada em 1922. E por último, mas não menos importante, nós temos a Shueisha, que é a mais novinha, né, de todas, fundada em 1949. E aí, né, dessas 3 editoras, nós temos essas 3 revistas principais que eu citei. Então, da Kodansha, nós temos a Shonen Magazine, você deve conhecer muito bem aí Fairy Tail, né, as obras do Hiro Mashima, todas elas vieram aí dessa revista. Inclusive, a Kodansha também já foi responsável aí pela publicação de obras como Ashita no Joy, Kamen Rider, Devilman, publica, né, o Hajime no Ippo e mais recentemente, Tokyo Revengers. Depois nós temos aí a Shonen Sunday, que é da editora Shogakukan. A Shonen Sunday publicou um dos meus mangás favoritos, que é o Konji Kenogashi. Inclusive, se você ainda não leu, super recomendo que você leia. Também já publicou, né, sucessos como Ramameio, Magi, o Labirinto da Magia. Até hoje, né, tem um dos carros-chefes da empresa, que é o Detetive Conan, né, entre muitos outros. E a terceira, né, que eu já até mostrei aqui, é a Shonen Jump, da editora Shueisha. Talvez seja até a mais conhecida porque já publicou muitas obras famosas como Naruto, Bleach, Death Note, Nana, né, One Piece, My Hero Academia, Haikyuu, enfim, gente, muitas e muitas obras famosas. E foi justamente dela, né, a façanha de vender aí esses 6,5 milhões de cópias
por semana. Isso durante o que a gente chama de fase de ouro da Shonen Jump, durante a publicação aí de Slandunk, Yu Yu Hakusho e Dragon Ball simultaneamente. E essa era de ouro, né, chegou ao fim no ano de 1996. Mas aí você pode se perguntar, tá, Joey, você tá falando aí de mangá de porrada, mas é assim, e quem não quer ler mangá de porrada, de ação, de tudo isso aí? Não tem problema, porque como eu falei, existem revistas para todo tipo de idade, todo tipo de público-alvo. Inclusive, existem as revistas shoujo, que são dedicadas aí para um público feminino. Dentre elas, nós temos a Nakayoshi, a Chiao, a Besatsu Shoujo Comic, que são as mais famosas, né, que publicam essas obras shoujo. Enquanto que para o público infantil, nós temos também, por exemplo, a revista Korokoro, que inclusive é da editora Shogakukan. E inicialmente a Korokoro, ela era exclusiva para uma publicação de Doraemon, mas aí depois ela ficou destinada ao público infantil, né, que é chamado de Kodomo lá no Japão. Para homens adultos, nós temos a Young Animal, que inclusive é onde é publicado obras muito famosas como o próprio Berserk. E nesse tipo de temática nós temos histórias mais sérias, mais maduras, com violência e até mesmo sexo. Para mulheres adultas, existe a demografia Josei, com revistas como a Kiss e a Petite Comics. E também nós temos exemplos, né, como a revista Garou, que faz a publicação de obras alternativas e até mesmo obras do estilo Gekiga. Aqui no Brasil, as antologias também deixaram a sua marca, influenciando gerações de artistas e dando à luz a inúmeras revistas na mesma linha. Só que, claro, né, com a nossa pegada BR. E eu falo inúmeras mesmo. Em geral, né, essas publicações por aqui, elas surgiram através de entusiastas e de todo o esforço, né, dessa galera que aprecia os mangás aqui no Brasil. Então, muitas vezes, né, uma galera aí, a aspirante de mangaka, e que se dedicavam, né, muitas vezes de forma independente, para lançar quadrinhos aqui no estilo mangá. E agora eu vou dar um trabalhinho aí, né, pro editor para colocar as capas, porque igual falei, foram muitas. Temos então Hyper Comics, Manga Bouken, Manga Brasil, Tsunami Mangás, Talentos do Mangá, Mangá Tropical, Mangaka, Animation Invaders, Conexão Nankin, Manga Pride, Almanac Explosão HQ, Pop Cake, Dracomics Shonen, Henshin Mangá, Dom Brothers, One Shot Mangás, Shonen Comics, Shanda, Ilustrador, Shonen West, entre outras. Sendo a maior de todas elas e a mais longeva, a nossa querida Action Hiken, que é uma antologia idealizada pela Harmon Editora, a única revista, né, brasileira desse formato a alcançar mais de 100 edições. Isso, né, de forma ininterrupta, sendo até, né, uma antologia referência de mercado. E por ela já passaram diversos artistas brasileiros, tendo tido também, né, em suas páginas mais de 50 séries publicadas, resultando também em diversos números encadernados. Inclusive, ó, também tem aqui um exemplar encadernado da Action Hiken. Inclusive, gente, muito bom esse mangá Valon aqui, ó, obra brasileira. Super recomendo que vocês leiam e conheçam através da Action Hiken. Fora, né, pessoal, que já são aí mais de 10 anos de publicação, como eu falei, ininterrupta da revista Action Hiken e que está até hoje em publicação. Bom, agora que você já sabe o que é uma antologia e quais são as revistas mais famosas lá no Japão, tá na hora de você entender o porquê que essas histórias, né, que saem dessas páginas são tão atraentes. E principalmente para o público fora do Japão. E isso tem a ver com o modo de publicação delas. Gente, eu sempre fui muito fascinado, né, de como que os mangás têm um poder de ganhar o coração das pessoas, de trazer assim pra gente aquele mix de sentimentos. Fica sempre aquela pergunta, né?
Como que os autores conseguem fazer isso? Como que eles conseguem fazer, muitas vezes, a gente até se emocionar, né? Chorar lendo um mangá, uma história. Aqui no Brasil, pelo menos desde quando os mangás chegaram nas bancas de jornal lá no começo dos anos 2000, eles nunca mais saíram do topo. E se a gente for até puxar mercados como lá o dos Estados Unidos ou o mercado francês, estão sempre ali despontando com vendagens exorbitantes. Depois, né, desses anos todos me entupindo de mangás e também, é claro, né, estudando muito a respeito, eu cheguei à conclusão de que muito disso começa pela forma como eles são lançados lá no Japão. Para você entender melhor, precisa conhecer o processo de publicação de um mangá. Eu aposto que você já deve ter visto alguma coisa a respeito, né, em mangás como Bakuman ou Look Back. Dá realmente para tirar ali uma noção de como que é, mas na realidade as coisas são um pouco assim, menos romantizadas. Tudo começa com alguém como você, um aspirante a mangaka, querendo publicar o seu primeiro quadrinho. Caso você não saiba, mangaka é a pessoa que publica mangás profissionalmente. E como, né, que esse aspirante a mangaka consegue ali realizar o seu sonho de ver uma das suas histórias publicadas em uma dessas revistas que nós falamos? Resumindo, posso dizer para vocês que existem duas maneiras de você conseguir isso. A primeira é você preparar um one shot e bater ali na porta de uma das editoras. Com isso, né, o autor novato ele pode conseguir uma entrevista com um dos editores da revista, né, da editora, que por sua vez vai analisar o material desse novato. Caso ele ache esse material promissor, ele pode solicitar a publicação desse one shot na revista ou solicitar um novo one shot. E que fique bem claro, né, esses one shots eles costumam ser publicados em antologias específicas. O público lê e depois julga, porque existe lá um sistema de votação. Então você vota ali naquela que você mais gostou. E isso serve, né, justamente para testar o potencial daquela obra. E também o potencial do autor. E a segunda forma é você ganhar ou se destacar em algum concurso de mangá. E, gente, esses concursos, eles rolam com muita frequência lá no Japão. Quando isso acontece, o aspirante a mangaka recebe um convite para ir, né, tentar publicar em alguma dessas revistas que a gente falou. E não importa como, né? O objetivo é conseguir ser serializado e ser publicado nessas revistas, nessas antologias. E aí, se você tiver sucesso, você ganha uma edição encadernada. E as edições encadernadas não são nada mais, nada menos do que os mangás que a gente costuma comprar por aí. Aí esses encadernados sim, né, vão, ó, pras prateleiras, pras estantes dos colecionadores. E quando começa, né, esse processo de publicação, é que surgem, né, alguns fatores que vão fazer toda a diferença nesse poder de atração dos mangás. O primeiro é a variedade de temas. E o Japão sempre teve muito disso, fazendo, né, até muito diferente do público aqui do Ocidente, que costuma encarar essa leitura de quadrinhos como algo mais juvenil, como, né, uma leitura inferior, como uma mídia inferior até hoje. E no Japão, o quadrinho, o mangá, sempre foi uma mídia como qualquer outro. Qualquer pessoa pode ler. Enquanto, né, o Ocidente ainda bate muita cabeça com isso, o Japão já está acostumado com representatividade nas páginas dos mangás, tendo obras destinadas para esse ou para aquele público. E isso atende bem todo tipo de público, o que faz uma pessoa ficar confortável em talvez ler uma obra que não faça parte do público-alvo que ela está sendo destinada. O próximo elemento é a atenção com o público. Diferente do modelo muito visto no Ocidente, em que é entregue a história para o leitor e ele só pode opinar depois de ter a história consumida, no sistema japonês, os leitores eles estão sempre muito próximos do que está sendo publicado, votando em seus mangás favoritos e opinando também em possíveis mudanças que eles querem ver, ou sobre coisas também que eles não gostam na obra lançada. E assim, né, ao longo da publicação,
de acordo com a aceitação ou rejeição do público, são pautadas ali, né, entre o editor e o mangaka, as mudanças que precisam ser feitas. Por aqui é muito parecido com o que a gente vê no caso das novelas, que baseado ali no que está dando audiência, o autor vai lá mudando algumas coisas para agradar o público. E por último temos o outro elemento, que é a competitividade. O mangaka, né, antes de começar, ele tem o sonho, que é ser publicado. Depois que ele consegue a publicação, a serialização, o sonho dele agora é não ser cancelado. Calma, gente, eu não tô falando de ser cancelado no que a gente tá acostumado a ouvir hoje. Ser cancelado é você ter a sua série encerrada na revista. E esse é o pesadelo de qualquer mangaka. E, gente, querendo ou não, lá no Japão, né, o cancelamento ele tá ali sempre à sombra do mangaka. Isso porque o mercado japonês, ele é muito dinâmico e competitivo. E eu diria até também que é bastante agressivo. Por isso é comum que as editoras cortem aquelas histórias que não estão dando certo, que não estão vendendo bem, que não estão agradando o público. Isso porque vai ter sempre novas histórias, novos autores trazendo, então para eles o que importa é histórias que agradem o público e que tenham boas vendagens. E assim, não importa o quanto aquela história seja promissora, tipo aquilo, né, que vocês falam muito pra mim, né? Ai, no capítulo tal vai ficar bom. Não. Se não der certo, ó. Por isso é de fundamental importância o trabalho dos editores de mangás. O editor, ele trabalha junto do artista, né, junto do mangaka. E com a sua visão profissional, sempre de olho naquilo que o público tá gostando, ele indica ao mangaka aquilo que pode ser melhorado ou até mesmo aquilo que pode ser retirado da história. Quando um mangá ele não vem, né, bem avaliado, é trabalho do editor fazer com que isso mude e que, junto do artista, né, esse mangá melhore, conquiste o público e adquira boas vendas. Podemos chamar, né, de um mangá de sucesso aquele que consegue atrair a atenção de seu público durante toda a semana. E isso pode ser obtido com personagens carismáticos, com uma narrativa bem trabalhada. Pode ter também, né, o acréscimo aí de técnicas narrativas. Tudo isso que eu falei, claro, é voltado lá para o público japonês, mas que, querendo ou não, acaba transbordando aqui pra gente quando a obra acaba vindo pra cá, quando elas acabam ganhando tradução, adaptações. E então, né, depois de toda essa pressão para que a história se mantenha em alta e com qualidade, não é de se estranhar que as que conseguem passar por tudo isso acabem se tornando um material interessante e empolgante. E também de grande apelo comercial. E é por isso que os mangás eles são tão interessantes, porque eles não são só simplesmente publicados. Eles são moldados, né, no fogo da criatividade, na pressão ali da luta pela audiência e na necessidade de agradar os fãs cada vez mais. E né, tudo isso que a gente falou e que eu falei que acaba transbordando pra cá, também respinga nos artistas que nós temos aqui no Brasil, porque a pessoa que publica um mangá, uma obra, uma série, ela quer que as outras pessoas gostem para que ela tenha a oportunidade de continuar publicando aquela obra mais e agradando mais e mais o seu público. Como a gente pode ver no exemplo da mais nova antologia publicada aqui no Brasil, que é a revista Harmon Brasil, e que inclusive se encontra com campanha aberta no Catarse nesse exato momento. E a campanha ela está compilando 5 obras vencedoras do último concurso de mangás feitos pela Harmon Editora. E, gente, o projeto ele tá muito bacana mesmo e merece aqui esse jabá. Partilhando, né, desse mesmo sonho de contar histórias e também de alcançar o coração dos leitores, a Harmon Brasil reúne 5 histórias, 5 one-shots, e que inclusive todas as 5 são histórias da demografia shonen, e elas são shonens que se passam aqui no Brasil, com enredo e artes poderosos, que diria eu que passaria sim
com facilidade, né, nesses crivos japoneses, e aquele amor pelos quadrinhos que fez, né, das antologias o ambiente perfeito para aquela pessoa que quer mostrar, que quer contar as suas histórias para as outras. Eu vou deixar o link aí da campanha na descrição, então corre lá no Catarse para você conhecer, né, do que vai ser as histórias, como que vai funcionar a campanha, os valores, mas ó, gente, tá valendo demais a pena. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, né, dessa viagem aí pela história das antologias. E ó, esse vídeo deu um baita trabalho para ser feito. Então se você não deu o like lá no começo, pô, já dá o like aí agora, porque eu tenho certeza que as informações que você ouviu aqui contribuiu aí alguma coisa para sua vida, né? E fez você também conhecer o Armon Brasil, que tenho certeza que você vai querer apoiar e conhecer essas histórias. E lógico, pessoal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e colocar aí o seu comentário para esse vídeo. Então, até a próxima. Ou não, né? Que Joey tem que terminar com o meu bordãozinho, né? Então, galera, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Até a próxima. É isso aí, valeu, falou!